Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Nós estamos ainda fazendo alguns passos introdutórios sob o título de Filosofia como Questão do Ser. Apenas estamos tratando desta questão do ser como uma questão histórica. E, neste momento, nós estamos expondo sobre as fontes do Ocidente medieval. Nós já falamos da primeira fonte, que é Atenas, e falamos da compreensão do logos, do ser pela filosofia, e falamos também, na vez passada, sobre Jerusalém, e falamos sobre a fé judaico-cristã e a compreensão do Logos de Deus nesta mesma fé cristã. Nós vamos agora completar um pouco a consideração sobre este segundo ponto, desta segunda fonte, falando das duas compreensões ontológicas diversas que se dão entre o Novo Testamento e os concílios, a começar pelo concílio de Nicéia, os concílios que definem as doutrinas cristológicas e trinitárias do cristianismo. Depois nós iremos falar sobre a terceira fonte do Ocidente medieval, que é Roma. Então, falando sobre a primeira, nós vamos partir de um artigo escrito pelo filósofo da religião Bernard Welter, um artigo, ou um texto, melhor dizendo, publicado em um livro sobre a fórmula doutrinal de Nicéia e a metafísica ocidental. Neste texto, Bernard Welter se pergunta como é possível que o mesmo anúncio cristão seja exposto em formas de pensamento e de linguagem tão diferentes como o Novo Testamento e os concílios do primeiro milênio da história do cristianismo. Primeiramente, ele adverte para o fato de que a fé pertence sempre a uma compreensão da fé. Isto é, a fides sempre traz consigo um intellectus fidei. A teologia é a ciência desta compreensão. Neste sentido, ela é a ciência que surge desta compreensão da fé, desse intellectus fidei, falando em latim, como também é a ciência que procura elaborar e desdobrar metodicamente, conceitualmente, esta mesma compreensão. Acontece que esta compreensão da fé, ela sempre se dá nos horizontes do pensamento humano e da linguagem humana. E o pensamento humano, a linguagem humana, eles se dão sempre a partir de um espaço aberto pela compreensão humana do ser. Ou seja, sempre trazem consigo um substrato ontológico. Embora nem sempre a teologia ela se interrogue sobre esse substrato ontológico. A teologia medieval exerceu muito esta interrogação sobre o substrato ontológico da compreensão da fé. E foi aí que ela recorreu à metafísica grega, embora romanizada. Também a elaboração dos dogmas nos primeiros séculos do cristianismo também recorreram à metafísica grega para poder se elaborar em sua forma de pensamento e de linguagem. Bem, essa compreensão do ser ela é sempre histórica, isto é, ela é sempre epocal. Uma época é sempre uma compreensão de ser que se detém. Quando muda uma época, nós temos o desfazer-se de uma compreensão do ser e o reconstituir-se de uma outra compreensão do ser.
de modo que nós temos momentos que são verdadeiros hiatos entre mundos. Cai um mundo e surge outro mundo, em que se transformam os modos como os homens compreendem a realidade do real, como os homens são eles mesmos e se sabem de si mesmos, os modos como eles concebem a verdade do ser e como eles a recebem e dão a ela uma medida que lhes são próprias. Então, a tese Bernard Weldt expõe duas teses a respeito da diferença entre a forma de pensamento e de linguagem do Novo Testamento e a forma de pensamento e de linguagem dos concílios dos primeiros séculos do cristianismo, partindo do concílio de Nicéia do século IV, portanto, há 1700 anos atrás. Ele faz uma observação interessante que ele diz: há uma diferença no modo como a Escritura entende a pessoa de Jesus Cristo e no modo como a doutrina de Nicéia e seus desdobramentos nos concílios sucessivos a entende. Entre um modo e outro há uma revolução epocal, isto é, uma mudança, uma transformação da compreensão do ser. Por isso, a linguagem se mostra radicalmente diversa. As formas conceituais do Novo Testamento são radicalmente diversas das formas conceituais conciliares. A compreensão da fé recebida no Novo Testamento recebeu uma cunhagem inteiramente nova. Há certamente continuidades, mas saltam aos olhos as descontinuidades. O que aconteceu não foi somente uma passagem em termos de explicação, mas sobretudo em termos de compreensão epocal. Ocorreu um verdadeiro processo de tradução. O anúncio cristão recebe uma resposta de novo tipo, com base em uma nova compreensão do ser. A linguagem e a conceptualidade do Novo Testamento e a linguagem e a conceptualidade dos concílios que estabeleceram a doutrina cristológica e trinitária são diversas respostas ao anúncio cristão. São formas de pensamento heterogêneas. A teologia medieval, por sua vez, será também diversa forma de pensamento em linguagem. Outra resposta ao anúncio cristão que retomará quer a fonte da Escritura, quer a tradição dogmática dos concílios, desencadeada a partir da fórmula do homoousios, do consubstancial. Junto com esta, o pensamento medieval importará a filosofia, isto é, a metafísica e a lógica implícita na elaboração dos dogmas, e rediscutirá com base em outros paradigmas filosóficos, sobretudo caracterizados como platonismos e aristotelismos. A segunda tese de Bernard Weldt é a seguinte: em Nicéia, acabou por predominar a compreensão do ser da metafísica grega clássica e helenística, enquanto a compreensão do ser pré-metafísica, operativa com a própria experiência fática da vida, que repercute nos escritos do Novo Testamento, ela ficou em segundo plano. Remeto aqui a um texto de Heidegger intitulado Fenomenologia da Vida Religiosa, onde Heidegger procura resgatar uma leitura do cristianismo a partir desta forma de compreensão do ser pré-metafísica, ou baseada na experiência fática da vida. O decisivo nesta compreensão do ser não são os conteúdos, mas os sentidos de referência e de realização, isto é, de comportamento do homem crente que abrangem os sentidos dos conteúdos. A mensagem da revelação de Jesus Cristo não é, no Novo Testamento, especulativa, mas é histórica, carregada do sentido de evento. Ela não se preocupa em descrever ou explicar aquilo que é, mas em narrar o que advém e sobrevém historicamente, sendo que a historicidade em questão é a da história da salvação testemunhada no horizonte da fé. Os títulos cristológicos também vão nesta direção de sentido. O evento acontece e, acontecendo, deixa aparecer algo que interpela o homem crente. Caso ele se abra à mensagem do evento, esta deixa de ser algo que lhe é exterior e passa a ser o íntimo mais íntimo dele mesmo. O evento é a mensagem do sim divino que se dirige ao ser humano como a seu destinatário, a modo de interpelação. O logos da fé diz este sim.
O tempo do evento, mais que cronológico, é kairológico. Kairos significa tempo oportuno, momento azado. Não se reduz a um tempo contado, computado, mas carrega consigo um sentido de oportunidade e de decisão. Já o pensamento da era metafísica, que constitui o núcleo do Ocidente, que nasce com o grego clássico, se desdobra no helenismo, na filosofia imperial romana e tardo-antiga, na escolástica medieval, na filosofia moderna em seus desdobramentos como ciência e técnica, propulsionados pela Europa, segundo Heidegger, que Welter segue aqui, é marcado pela ferida metafísica do esquecimento do ser enquanto diferença ontológica, isto é, diferença entre ente e ser. O ser se reduz a ser do ente, isto é, a entidade do ente, a partir da ousia de Platão e Aristóteles. Depois, o ser se desdobra ao jugo do pensar humano, quer como ideia em Platão, quer como categoria em Aristóteles. Na Idade Média, o ser se articula como essência e existência do ente. A entificação do ser, a reificação e a objetificação do ente se impõem na história do pensamento ocidental. Com isto, também acontece a entificação, reificação e objetificação do tempo, reduzido a tempo contado, calculado, computado. O tempo, como dizia Kant, não é o que passa, mas o que permanece. Nada é mais estável do que o tempo. Mas este tempo permanece como que indiferente a tudo o que passa. O ser como ousia já traz consigo, enquanto presença que perdura e dura, presença constante, estável, como essência e substância, o sentido do tempo. O tempo, como cronológico, já traz consigo também o sentido de tal estabilidade indiferente. O pensamento metafísico consiste fundamentalmente no colhimento do ser e do tempo no horizonte desta presença constante. Na fórmula do homoousios, esta compreensão metafísica se impôs na autocompreensão e na autointerpretação do cristianismo. Na doutrina trinitária da ousia e hipóstases, isto é, da substância e pessoa também. Como, porém, a mensagem do Novo Testamento, em específico, e da Bíblia em geral, continuou a ressoar na Igreja e na experiência cultural, prática e mística dos cristãos, a teologia teorética acaba tomada por uma certa ambivalência. Ela repercute duas compreensões do ser provenientes de duas fontes diversas. A cristologia, dividida no ensino teológico entre cristologia stricto sensu e soteriologia, atesta isto. A teologia medieval escolástica nunca pode ser interpretada sem se deixar de levar em conta esta ambivalência. Ela traz consigo a repercussão da mensagem bíblica e a repercussão da metafísica grega, com duas ontologias radicalmente diferentes. O mesmo vale, mutatis mutandis, para a teologia barroca. Em nossos tempos, testemunhamos, porém, a crise da teologia pensada metafisicamente. Este foi o primeiro ponto da aula de hoje. Vamos passar agora ao segundo ponto da aula de hoje, que é sobre a terceira fonte do Ocidente medieval. A terceira fonte do Ocidente medieval é Roma. Melhor, o Ocidente é um desdobramento de Roma em mais de uma forma. Tentemos captar a tensão entre Roma e Grécia, o Oriente do Ocidente, também entre Roma e Jerusalém. Não é fácil captar a relação entre romanidade e grecidade, por um lado, entre romanidade e cristidade do cristianismo, por outro lado. Vamos fazer aqui, porém, uma tentativa. Primeiro ponto neste momento. A romanização da metafísica grega. O pensar e dizer como ratio, a verdade como veritas, o ser como actualitas. Dizíamos, a terceira fonte do Ocidente é Roma. Melhor, o Ocidente é, de certo modo, Roma. Na saga de Enéas, a Península Itálica era
identificada com Hespéria, isto é, o ocidente, o lugar do poente, da estrela vespertina, Héspero, que no lusco-fusco do entardecer brilha como um sinal de espera do retorno do dia ao subir da noite. Se a Grécia é de certo modo Oriente, Roma é de certo modo Ocidente. Era nesta terra que deveria aportar e habitar o herói da Troia derrotada, Enéas, do qual, segundo a lenda, descenderiam Rômulo e Remo, os dois gêmeos que teriam sido salvos após o abandono dos pais por uma loba. A loba era animal consagrado a Marte, o deus da guerra. Segundo a lenda, Rômulo teria matado Remo e depois fundado Roma. Enéas fora o herói do poema épico de Virgílio, a Eneida. O herói de um povo vencido pelos gregos iria dar origem a uma civilização vencedora sobre os gregos, que iria submeter a si o próprio Império Helenístico. Roma estaria destinada a ser a nova Troia. Pois bem, a romanidade constitui o horizonte do humanismo ocidental europeu. Nela, a autocompreensão do homem ocidental europeu se transforma. O zoon logon echon dos gregos, isto é, o vivente que é constituído pelo seu relacionamento com o logos, ele se torna animal rationale, o vivente que discursa, raciocina, calcula. É pela mediação do romano que o grego irá ser recebido, quer dizer, compreendido e interpretado na Europa, que terá no elemento romano um de seus componentes essenciais. Isto vale tanto para a época do humanismo medieval, seja ele latino ou bizantino, que assimilará também a determinação bíblica do homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus e como filho de Deus, como para a época do humanismo moderno, que irá compreender o ser do homem como subjectum, como sujeito, isto é, como fundamento e sustentáculo da totalidade do real, interpretado como objectum, como objeto. Sujeito que, como agente, impele todas as coisas para uma produção incessante, segundo os cálculos da ciência e da técnica, decretando assim o poder planetário do Homo faber, do homem fazedor. Para o romano, o homem é animal rationale, e este é determinado como Homo faber, fazedor, pragmático, e como Homo loquax, falador, loquaz. É a partir da ratio que o homem pode ser loquax, isto é, loquaz, eloquente, e faber, isto é, eficaz, eficiente. Como fazer e agir do homem no espaço público da convivência só acontece à medida que os homens falam uns com os outros, discutindo e argumentando, convencendo e seduzindo, então a ratio, isto é, o pensamento discursivo, e o sermo, isto é, o discurso, reunidos na eloquência, na arte da retórica, assumem um papel central na vida política, sobretudo numa república. Mas qual o sentido da ratio? A palavra latina ratio é semelhante na língua grega ao verbo eiro, que significa entrelaçar, ligar, mas também falar, dizer, declarar. E ao nome resis, que significa discurso. No contexto da própria língua latina, ratio remete ao verbo reor, tomar algo por algo, supor, asserir, julgar, contar com algo. Daí comparar, avaliar, ponderar, calcular. Tudo isso supõe, pois, a dimensão operativa de um pensamento calculador, que discorre, isto é, que corre de referência em referência, de algo para algo. Ratio, razão, é o pensamento discursivo que presta contas do ente e de suas conjunturas, dos casos, das ocorrências, dos estados de coisa em que a realidade se efetiva. A expressão latina rationem redere,
é justamente dar razão de alguma coisa, ou seja, prestar contas, justificar, fundamentar, enfim. Nihil est sine ratione. Nada é sem razão, sem porquê, sem fundamento. Assim dirá o principium rationis, o princípio de razão suficiente, um dos máximos princípios lógico-metafísicos, junto com o princípio de não contradição e o princípio de identidade. Será nesta perspectiva que o pensamento ocidental, a sua metafísica, que é ontológica, irá buscar dar razão do ente no seu todo, respondendo à pergunta pelo fundamento necessário e suficiente da existência do ente no seu todo. A ratio, razão metafísica, será, assim, a base e o fundamento sobre o qual se erguerá o Ocidente. É com base nessa ratio que o Ocidente elegerá na técnica a verdade do fazer, na ciência a verdade do conhecer e no cristianismo a verdade do crer. A romanidade constitui o horizonte do humanismo ocidental em tudo isto. Aristóteles falou do orthos logos, o discurso correto. Isto sofreu uma reinterpretação no horizonte da experiência romana de veritas. O homem romano entende a verdade num horizonte judicial, isto é, na perspectiva de uma quaestio, isto é, de uma questão, de uma causa, de um litígio, de uma disputatio in utramque partem, disputa que vai na direção de uma e outra parte em litígio. A veritas, verdade romana, é uma espécie de justiça, justicia. É a equitas, a equidade, enquanto rectitudo da recta ratio, ou seja, enquanto retidão da reta razão. O logos se torna oratio e ratio, isto é, se torna oração, isto é, uma sentença que sai da boca, e se torna ratio, isto é, razão, pensamento discursivo. O logos apofantikos se torna, neste horizonte, judicium, juízo. Daí, a preocupação com o estabelecimento de regras e cânones que tornem retos o raciocínio do orador. A lógica é a disciplina que estabelece estas regras. Ela se interessa em perguntar o que pertence ao enunciado para que ele seja um enunciado e seja um enunciado justo, correto, verdadeiro. Então, a lógica, ela se preocupa, do ponto de vista romano, com a recta determinatio iustorum, ou seja, com a reta determinação daquelas proposições que são justas, pelo judicium, pelo juízo. O enunciado se apresenta, pois, como juízo. Ora, elemento do juízo são os conceitos. Por sua vez, o juízo se compõe em conclusões. Por isso, a lógica não é apenas a doutrina do juízo, mas também a doutrina do conceito de que o juízo se compõe e da conclusão que se compõe dos juízos. O juízo, no entanto, é a célula, isto é, a unidade fundamental da lógica. A tradução de zoon logo nehum para animal rationale não é uma mera transposição de uma língua para outra. É o salto de um horizonte de uma experiência histórica para outra. Nele se perde o chão do aleteuem, isto é, da experiência da verdade enquanto desvelamento, experiência que era a característica dos gregos, sobretudo nos pensadores originários, como em Heráclito e Parmênides. A veritas romana é uma experiência diversa da aletheia grega. Esta palavra decisiva para se acessar a humanidade histórica grega, aletheia, foi traduzida por veritas em latim. Mas nesta tradução há um salto de um mundo para outro. Nas palavras do professor Emanuel Carneiro Leão, lemos o seguinte, abre aspas,
Os latinos traduziram-na por veritas, uma experiência comunitária totalmente diversa que veio a dar nas línguas neolatinas as formas de verdade, verità, vérité, verdade, etc. É toda uma outra palavra, com toda uma outra experiência comunitária de mundo, de universo, de realidade. O eixo de concentração e recolhimento do processo histórico se desloca dos espetáculos dados nas realizações pela retirada de retração da realidade para os ordenamentos imperiais e as decisões curiais impostos por um parâmetro de rendimento e disposição. Começa a rolar história abaixo a avalanche da funcionalidade, que vai aumentando por todos os lados a voracidade de sua força de redução e de estreitamento. Fecha aspas. Esta é uma citação do livro Filosofia Grega, uma introdução, páginas 243, 244. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão da diferença entre aletheia e veritas. Na experiência grega da aletheia, verdade vigora essencialmente como evento de desencobrimento que diz respeito, antes de tudo, ao ente mesmo e ao seu ser. A verdade, no seu entendimento tradicional, concebida a partir do discurso e do enunciado, não é da mesma essência que a verdade nesse sentido da experiência grega originária. Cito de novo um outro texto de Carneiro Leão. A experiência originária a que nos remetem os gregos com a palavra aletheia nada tem a ver com discurso ou conhecimento, com sentença, enunciado ou proposição. Quer em suas funções de coerência e consistência, de completude e consequência, quer em seus papéis de correspondência e adequação, de conveniência e correção ou concordância. É que ser encoberto ou velado e ser desencoberto ou revelado não se movem no mesmo nível, nem pertencem ao mesmo plano de coincidir ou concordar com, de reger-se por ou de adequar-se a. Verdade como revelação e verdade como correção são processos ontológicos heterogêneos, por pertencerem a experiências de ser e realizar-se fundamentalmente diversas e essencialmente irredutíveis entre si, embora não sejam desconectadas nem disparatadas. Fecha aspas. Nos primórdios do pensamento grego, a verdade, no sentido de desencobrimento, de abertura da dimensão em que se dá descobrimento e revelação, pertence ao próprio ser. A verdade é a verdade do ser. A verdade do ser se encobre, no entanto, a si mesma para proteger e revelar o ente em seu ser. É assim que se instaura e se institui história. Mais uma outra citação do professor Carneiro Leão, do mesmo livro. Ele diz, abre aspas, a experiência originária da aletheia é a realização inaugural, as primícias da constituição humana, em que o filho da terra rompe o silêncio da noite cósmica e o descendente de Prometeu descobre claridade nas e das próprias trevas. Trata-se de algo primordial e derradeiro. É o alfa e ômega do mundo, o princípio e o fim da história dos homens. Fecha aspas. A verdade como desencobrimento, revelação, não é um acréscimo ao ser, mas lhe pertence. Se a verdade pertence à vigência do ser, então o verdadeiro é como tal, ente. O verdadeiro é, nesse sentido, o ente enquanto se mostra, se dá a perceber. Com isso, além do relacionamento de ser e verdade, entra em questão a relação de ser e pensar. Parmênides chama a percepção do ser de noem, pensar, ou perceber. O pensar não há de ser tomado aqui como uma faculdade humana meramente. O pensar, no sentido da percepção do ser, é um acontecimento em que o homem, nele acontecendo, entra no acontecer histórico como o ente que ele é, isto é o acontecimento em que o homem mesmo chega a ser, nas palavras de Heidegger na Introdução à Metafísica. Neste sentido, o pensar não é uma propriedade do homem, mas antes o contrário.
o homem é que é uma propriedade do pensar. Isto quer dizer, o pensar é o acontecimento que constitui e que possui o homem. Este acontecimento é o aparecimento do homem como histórico. Ele institui o homem como guardião do ser. A percepção do ser, o noem, o pensar, no entanto, requer o logos, necessita-o. O logos, por sua vez, institui e funda a vigência da linguagem humana como discurso. Isso constitui o fundamento fundante da existência histórica do homem no meio doente em sua totalidade. Se em Heráclito e Parmênides o pensar estava sob a égide, sob a proteção do ser, em Platão e Aristóteles o ser passa a estar sob a égide, sob a custódia do pensar. Em Platão, o ser passa a ser interpretado como a entidade, no sentido do koinon da ideia, isto é, como o comum do feitio e do aspecto do ente. A physis se restringe e, de todo, passa a viger como parte em oposição à tecné. Surgem assim as dicotomias natureza e arte, natureza e cultura, natureza e lei, etc. Dicotomias que aparecem sobretudo na época dos sofistas e do pensamento de Sócrates. Ao mesmo tempo, o ser, no sentido da entidade do ente, entendido como ideia, é interpretado a partir da poiesis, isto é, da produção, do pôr em obra. Tanto o ente da natureza quanto o ente da arte têm o caráter de ergon, isto é, de obra. Em Aristóteles, o ser passa a ser interpretado como energeia, isto é, como ser em obra, e como entelecheia, isto é, como a consumação, a perfeição do ser em obra. Em tudo isso, porém, ainda estava vigente algo do vislumbre que o pensamento grego tivera da autoridade do ser como physis, como logos e aletheia, isto é, como autoabertura, como o único um que tudo unifica e como o esplendor da revelação. Tudo isso é encoberto então com a romanização da metafísica grega. Aí a autoridade do mistério do ser é encoberta. Permanece descoberto apenas o poder como a entidade do ente. A energeia passa a ser interpretada a partir do fazer. O poien, isto é, o pôr em obra, o produzir, o criar, passa a ser compreendido como a mera execução do fazer. A axio, a ação, a atividade, o exercício funcional do poder passa a determinar a compreensão do ser. Na metafísica romana, ser é agere, isto é, empurrar para frente, impelir, fazer avançar. Ser é actus, isto é, estar em movimento, impulso, ação, ato, realização, execução, administração, funcionalidade. Quando os romanos começaram a traduzir os textos dos filósofos para o latim, esta tradução foi mais do que uma mera transposição de uma língua para outra das palavras da filosofia. Na tradução veio à fala, sobretudo, o espírito do mundo romano e de sua compreensão metafísica do ser, isto é, da entidade do ente. Veio à fala toda uma sensibilidade, toda uma mentalidade, nas quais se articula o sentido, a compreensibilidade do ser de todo o ente. A despeito das correspondências entre as palavras gregas e latinas da metafísica, por exemplo, ousia como substância, energeia como actus, hypokeimenon como subjectum, logos como ratio, on como ens, einai como esse, um hiato ontológico permanece entre a compreensão e experiência grega do sentido do ser e a compreensão e experiência do sentido do ser no mundo romano. Esta metafísica romana irá determinar doravante a história do Ocidente, determinando as categorias da filosofia latina tardo-antiga, bem como as filosofias medieval e moderna,
e será só passando pela sua mediação que o medieval e o moderno irão se relacionar com o pensamento grego. Tentemos, pois, esboçar algo desta metafísica da romanidade. O romano compreende a realitas, isto é, a realidade, isto é, o que torna realis, real, a res, isto é, a coisa, a modo de actualitas, isto é, de atualidade, diríamos, de efetividade. Este é o nome para o ser, melhor, para a entidade do ente. Ser é esse acto, ser em ato. O ente é, isto significa, ocorre aí, dado em seu caráter efetivo, facilmente constatável em sua obviedade, dispensando toda e qualquer pergunta ulterior, aparentemente. Ou o que é do ente é determinado como essência, e esta é compreendida como possibilitas, possibilidade, no sentido de aquilo que possibilita ao ente ser, a essência. O que é do ente, por sua vez, é determinado como existência, e esta é compreendida como realitas, em sentido de efetividade. Existir, na palavra latina existere, significa vir para fora, ficar de pé fora. Ex, para fora, sistere, ficar de pé. Assim, em Cícero, existere spelunca significa vir para fora da caverna. Este vir para fora, porém, é compreendido sempre a partir da produção e do produzir. Pode ser a partir da produção humana, ou seja, da atuação da capacidade inventiva do homem, a ars, ou arte, na medida em que o ente é um ens artificialis, um ente artificial, um artefato, pode ser a partir da produção efetuada pela própria natura, ou seja, pela própria natureza, à medida que o ente é ens naturalis, isto é, um ente natural. Pode ser, por fim, a partir da produção efetuada pelo ato criador de Deus, o Criador, ens creator, à medida que o ente é simplesmente um ens creatum, isto é, um ente criado, uma criatura. O existente é, assim, o efeito de uma efetivação, o que foi efetivado e que agora veio para fora, isto é, se dá extra causas suas, ou seja, fora de suas causas, ficando de pé em si mesmo. O existente é o que subsiste em si como substância, no sentido de um ser subsistente. O que é do ente é dado assim como factum, de um facere, como feito de um fazer, como a efetividade de um opus, de uma obra, consumado na indústria, ou seja, no empenho, na diligência de um operare, de um fazer obra, de um obrar ou operar. O ser, isto é, a entidade do ente na metafísica romana, é compreendido a partir do homem, da sua atuação, do seu operar e atuar, enfim, como actualitas, como a factualidade de um fato, como a efetividade de um efeito. Daí a importância, o papel determinante que uma teoria da causalidade terá nesta metafísica. A causa é a coisalidade originária da coisa, o que torna possível a produção de uma coisa, o que torna efetiva esta mesma coisa como o produto, o fato de um fazer. Tanto o fazer humano quanto o criar divino serão, pois, compreendidos no horizonte da actualitas, da atualidade e da causalitas, e da causalidade. Também a natureza entra dentro deste horizonte. A causa é, por um lado, aquilo que torna possível a coisa ser, por outra, o que a faz superar o nada, o que a põe fora do estado de possibilidade na realidade, o que a faz existere, ou seja, vir para fora, existir.
Na metafísica da actualitas, ou da atualidade ou efetividade, isto é, da época romana até o início da modernidade, as palavras substância e subjectum serão sinônimas. Substans significa estando de pé, resistindo e subsistindo na sua efetividade. Isto é, o que subsiste e resiste, perdurando no ser, isto é, na efetividade, é chamado de subjectum, de sujeito. O subjectum é o que está posto por debaixo, sub, o que está lançado, e ectum como fundamento, suporte. Suporte de quê? Daquilo que sobrevém sobre o ente, do accidens, acidente, o que cai sobre a substância. O qual é também todo o conjunto de manifestações ou atributos que o ente faz acessível à percepção do intelectus, do intelecto. O que é aprendido intelectualmente é também o que vem ao discurso na linguagem, especialmente na linguagem falada. Isto é, aquilo que vem à ratio, razão, pensamento discursivo, e à oratio, a oração, a sentença. Tratam-se das categorias, os modos de ser do ente, que são também os modos pelos quais o ente vem à fala, ao discurso. A categoria fundamental será, pois, a da substância, a qual se põe tanto como subjectum, isto é, como sujeito, substrato das manifestações da coisa, quanto como subjectum das predicações da proposição ou da sentença. A predicação, predicatio, por sua vez, é o ato de dizer o ente diante do outro ou dos outros, no espaço público. Predicamentum será a tradução de categoria, o modo de dizer o ente na publicidade da linguagem, no mundo aberto público, na ágora, no fórum, no espaço público. É o modo de declarar e expor o ente publicamente, no falar de uns com os outros, na locutio, na locução. Loquere, em latim, falar. O homem, enquanto animal racionale, é também entendido como animal loquax, o vivente falante. A lógica irá estudar o exercício da linguagem enquanto ratio, pensamento discursivo, e horatio, discurso oral. E a retórica, por sua vez, irá estudar a linguagem capaz de convencer e comover os ouvintes no falar uns com os outros, sobretudo nas locuções da convivência pública. É neste contexto que o subjectum, o sujeito, será tomado como ratio, isto é, como razão no sentido de fundamento, em tríplice sentido, como suporte das manifestações do ente, como aquele de que se predica algo num enunciado e como o que o tema ou o assunto de um discurso. A antiguidade romana e o medievo articularam uma metafísica da substância. A modernidade, uma metafísica do subjectum, do sujeito, identificando o subjectum agora com o homem, melhor dizendo, com o ego, com a sua consciência, com a relação representacional que ele tem consigo mesmo. Contudo, quer na metafísica da substância, quer na sua variante, a metafísica do sujeito, a compreensão do homem como animal racionale servirá como fundo para a interpretação do ser do homem em meio aos diversos humanismos ocidentais. Na linguagem, nos conceitos filosóficos em geral, para além da antropologia, porém, ainda falará o espírito da metafísica romana, encobrindo e obstaculizando, em sua obviedade, as tentativas de acesso à ontologia grega, ponto de partida da história ocidental. A metafísica medieval, presente na teologia especulativa cristã, vai herdar esta metafísica do poder da romanidade. Nela se insere a compreensão de Deus como ente primeiro, sumo, no sentido do actus purus, e do ens creatum, ou universo como ordo, ordem, que se diferencia de Deus na medida em que traz a marca da mistura de potência e actus. Então, Deus como ato puro, a criatura como uma mescla
de potência e ato. É neste horizonte de compreensão metafísico que mais tarde, na Idade Média, o summum ens, o ente supremo, Deus, será chamado de causa prima, causa primordial, entendido como primum efficiens, o primeiro fator, o primeiro feitor, o primeiro fazedor em todo o fazer e em toda a feitura do ente. Esta causalidade, porém, é sempre compreendida duplamente, como causa efficiens, causa eficiente por um lado, mas sobretudo como causa finalis, causa final, o que, enquanto summum bonum, sumo bem, conduz todo ente à máxima perfeição. Ele será denominado na linguagem da metafísica de actus puros, pura, perfeita, estável e autossubsistente efetividade. A autossubsistência, o subsistir por si e em si, de maneira estável e independente, dará o sentido pleno da palavra substância. Deus, enquanto ens a se, ser a partir de si, enquanto ens per se subsistens, ente subsistente por si, autossubsistente, será a causa essente, a causa de ser de todo o ente. Isto é, o garante de toda a substancialidade do ente criado, à medida que este perdura na existência somente a partir de outro, ab alio, ou seja, existe de modo relativo, por participação no ser do Criador, participans alio. Na modernidade, a entidade do ente, entendida no sentido da actualitas, atualidade, passa a ser compreendida e interpretada como a presença constante do que é cognoscível, atuável, elaborável. O ser do ente se dá, então, enquanto a objetualidade e objetividade para o sujeito que representa, e como efetividade para o sujeito que age, atua, trabalha, produz. O ser como realidade efetiva tem um caráter de centro que dá a medida entre as modalidades. A possibilidade é apenas a fase preliminar da realidade. A necessidade é, por sua vez, o nível mais elevado de realidade. Ambos, possibilidade e necessidade, aparecem então como modos da realidade efetiva, da efetividade. A efetividade se mostra então fundamentalmente como atividade, no sentido da capacidade de produção, como eficácia, no sentido da capacidade de elaboração e de alcance de resultados. E nisso tudo é ainda a metafísica romana que atua no mundo ocidental. Por isso, a efetividade é compreendida e interpretada hoje no sentido da funcionalidade, isto é, da ação, no sentido de força de atuação e de eficiência. Nós falamos até agora sobre Roma e a Grécia do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da metafísica. Agora vamos passar a falar sobre Roma e a cristandade do cristianismo. Ao falar a palavra cristandade, nós estamos recorrendo a um uso que foi feito pelo teólogo Franz Overbeck, que, aliás, era amigo de Friedrich Nietzsche. Ele criou esta palavra Christlichkeit, cristidade, para dizer a essência do cristianismo. Nosso ponto agora de reflexão se intitula A cristidade do cristianismo, a autoridade do mistério e o poder sem mistério. Na história do Ocidente, o século IV é marcado, antes de tudo, pela reviravolta nas relações entre cristianismo e Império Romano. A hostilidade do Império Romano para com a Igreja, que produziu tantos mártires até então, a começar pelos próprios apóstolos Pedro e Paulo, se transforma em favorecimento a partir do Edito de Milão, emanado pelos imperadores Constantino e Licínio no ano 313. A Pax Romana, que Constantino trouxe à Igreja, porém era cheia de insídios e perigos. O perigo maior era o da instrumentalização do cristianismo por parte do Império.
Constantino tinha intuído que o cristianismo tinha uma capacidade de unir com fortes vínculos os povos. Este caráter universalista do cristianismo podia, pois, servir para assegurar ao Estado a base de coesão necessária não só para a manutenção do império, que vacilava devido às suas divisões, como também para a realização de um novo projeto unitário para o mesmo império. Nos primeiros séculos, acontece a expansão do primeiro fervor da Igreja de Cristo, que, graças à caridade universal, que acolhe tudo e todos os povos em suas diferenças, sem discriminações e exclusões baseadas em critérios humanos, se manifesta como católica, isto é, kata ton holon, isto é, segundo o todo universal. É a época dos apóstolos e dos mártires. Quando o Império Romano deixa de combater a Igreja de Cristo e passa a assimilá-la, o cristianismo corre o risco de se perder de sua cristicidade, ou cristidade, isto é, de sua essência, isto é, de se perder do Evangelho. Muitos, então, para não perder a radicalidade do Evangelho, vão viver como eremitas no deserto. Aos poucos, porém, surgem os cenóbios. A palavra cenóbios vem de koinos bios, que significa vida comum, vida comunitária. E daí seguem os mosteiros. Quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, foi a Igreja Romana que conduziu o projeto de formação da Europa. Tal formação se dará sob a ideia do universalismo cristão, o qual oscilará numa perigosa ambiguidade. Trata-se da ambivalência entre, de um lado, a autoridade católica, isto é, universal da fé cristã, em princípio aberta à totalidade das diferenças sem perda de unidade, e, por outro, o poder imperialista, o domínio de uma igualdade que reduz a unidade à uniformidade, anulando e subjugando toda a diferença. O decisivo será se o cristianismo continuará seguindo pela via quenótica da pobreza e da renúncia ao poder, ou se, esquecido de sua essência, se entregará às pretensões totalitárias, absolutistas e imperialistas. É por isso que sempre de novo, ao longo da história interna do cristianismo, se farão sentir necessidades de reformas que conclamavam para o resgate da cristianidade do cristianismo, para a simplicidade do evangelho, ou seja, para a via quenótica da pobreza e da humildade no seguimento do crucificado. A palavra quenótico vem de kenosis, em grego significa esvaziamento, pobreza, desapego, desprendimento. O cristianismo, como fenômeno histórico, foi atropelado também pela avalanche do esquecimento do ser na era da metafísica, em meio às vicissitudes e peripécias da história ocidental. Historicamente, o cristianismo nasce da necessidade de se institucionalizar e organizar o movimento cristão em seu fervor de expansão do mundo antigo. Já na igreja primitiva, este processo foi encaminhado. Tudo aconteceu em meio a tensões de vários conflitos. Há, de certo, hereges e heresias, há sínteses doutrinárias e decisões conciliares, há movimentos gnósticos e esotéricos, há disputas, polêmicas e condenações, há martírios e perseguições, mas tudo isso pertence ao mundo cristão e faz parte, de uma maneira ou de outra, do cristianismo, no dizer do professor Emanuel Carneiro Leão. O cristianismo, assim, aos poucos, vai impondo padrões de comportamento nas ordens do crer e do crido, do culto e da ação do movimento cristão. Aos poucos, o poder da instituição vai, no seio do próprio cristianismo, inibindo a autoridade do não poder do mistério, da cristidade, isto é, da fraqueza e loucura da cruz, que, como dizia Paulo, oculta um vigor que é mais forte do que todo o poder humano e mais sábio do que todo o saber humano. A autoridade universal, ecumênica do mistério de Cristo, que vive nas diferenças de toda a humanidade, vai sendo aos poucos comprometida com esse processo de institucionalização. Assim, a via quenótica de libertação do poder, em que os filhos dos homens são enviados à liberdade de filhos de Deus na autoridade do mistério de Cristo, vai cedendo aos poucos seu vigor e, em seu esvaziamento,
entra o imperialismo romano. No seio do cristianismo, vão se impondo mecanismos de repressão e opressão espiritual e mental. O cristianismo, em sua história, assim, está sempre na tensão de ganhar-se ou perder-se, isto é, de ganhar-se a partir da sua cristandade ou perder-se dela. Quando dela se perde, o cristianismo vira poder de dominação, ou seja, de exclusão e recusa das diferenças. A igualação e identificação da autoridade do mistério de Cristo e do reino de Deus com o poder de dominação da Igreja leva a impor uma igualdade avessa às diferenças e refratárias às diferenciações. Cito o professor Carneiro Leão. O divide et impera, divide e impera, do imperialismo político ou religioso funciona sempre em nome de Deus e ou pela salvação dos homens, na caça, condenação e eliminação de hereges e heresias, de infiéis e adversários. Na errância do poder é a igualdade que não suporta diferenciação. Fecha aspas. Uma igualdade sem diferenças é uma igualdade indiferente e, por isso, niveladora, uniformizadora, padronizadora, estandardizadora. Em vez de acolher e promover, exclui e anula as diferenças. Quando se compreende o ser como uma identidade que equivale à igualdade e que exclui as diferenças, então se precipita na história um igualitarismo indiferente e intolerante a toda diferenciação. Então, a diferença é compreendida meramente como um mero não ser, como negatividade ameaçadora. Mas onde o poder, tomado como identidade rebaixada à mera igualdade, não é capaz de acolher o não ser da diferença, ali mesmo esse poder se anula a si mesmo e se torna impotência. Bom, eu vou saltar o meu texto aqui e vou passar para um outro aspecto dessa questão da relação entre cristianismo, autoridade do mistério e a falta do mistério do poder, e vou falar de uma passagem em que o professor Emanuel Carneiro Leão cita a questão da identidade cristã a partir do amor. Né? A tese é de que a essência do cristianismo não tem a ver com poder, mas, pelo contrário, tem a ver com amor. Né? Amor que abdica do poder para deixar ser a autoridade do mistério. Ele diz assim, num texto sobre Kierkegaard, abre aspas, no final do século de Kierkegaard, Nietzsche vai dizer para todo sempre que, abre aspas, o único cristão da história morreu pregado numa cruz, fecha aspas. Já no início deste mesmo século, Kierkegaard proclamara que a singularidade desta morte é única, porque transformara o homem da história, Jesus de Nazaré, no Cristo da fé, por meio de um amor universal, isto é, por um amor que acolhe em si não apenas as diferenças individuais e culturais de todos os homens da história, mas também a diversidade de todos os seres do universo. Em que consiste este amor universal? São Paulo responde no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Vale a pena escutar toda a passagem. Abre aspas. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, sou um metal que tine ou um sino que toca. E se possuir o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e saber os segredos de todas as ciências, ou se tiver tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se distribuir toda a minha fortuna entre os pobres e entregar meu corpo à tortura, mas não tiver amor, nada disso adiantará. O amor é paciente, o amor é benigno, nada inveja, não tem orgulho, não se enaltece. Não é descortês, nem interesseiro, não se irrita, nem guarda rancor. Não se satisfaz com a injustiça, mas se compraz com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não
nunca acabará. Por isso, em cada hoje da história permanece 3 poderes: a fé, a esperança e o amor. Dos 3, o maior é o poder do amor. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. Não será assim que no amor o poder é redimido, libertado, conduzido para a sua inocência? A inocência do poder na cristandade do cristianismo se chama humildade. No vigor da humildade, o poder é enobrecido, à medida que se transforma em serviço de amor gratuito que se abre para tudo e para todos, para o amigo e o inimigo, para o companheiro e para o adversário, para o igual e o diferente. No amor e na humildade, o ôntico do poder é reconduzido ao ontológico da autoridade do mistério do ser. Mas aqui o poder perde toda a sua prepotência, para aparecer como a fraqueza e a ternura da vida. Trata-se daquele mistério que São Francisco de Assis chamou de Domina Paupertas, Senhora Pobreza, e que ele não cansava de contemplar e amar na fraqueza de um Deus que se fez criança, crucificado e pão. Será que os cristãos de hoje poderão dizer com o poeta Hölderlin e ao modo de Francisco de Assis estas palavras: para nós tudo se concentra no espiritual, nós nos tornamos pobres para nos tornarmos ricos? Poderá o homem de hoje, seja qual for, suspeitar que nessa pobreza essencial encontra-se a riqueza da superabundância do mistério de ser que faz ressurgir todas as coisas? Eis o desafio que se nos impõe no hoje de nossa história. Quiçá o kairós deste hoje está passando diante de nossos olhos e ser agarrado pelo seu topete. Teremos condições de responder a este desafio? Seja como for, a vida do pensamento, assim como a vida da fé, não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido na pobreza do não saber e do não poder, junto à autoridade do mistério. Abrindo um parêntese aqui, há um livro de George Agamben que se chama Altíssima Pobreza, que trata justamente sobre esta intuição de Francisco de Assis, um dos maiores místicos medievais, a respeito dessa questão da pobreza como uma concepção de ser humano, uma concepção de liberdade humana, uma concepção de convivência humana para além de todo o poder e de todo o controle de poder. Bom, nós vamos passar agora para um último tópico da aula de hoje, que se chama Cristianismo e Teologias da História. Há um mapa-mundi medieval que demonstra bem a concepção do espaço-tempo do mundo histórico do Ocidente medieval, que identifica Roma com o Ocidente. Neste mapa-mundi medieval, o oceano contorna todo o orbe, isto é, todo o globo terrestre. Um segundo mar, o Mar do Meio, por isso chamado de Mediterrâneo, divide a Terra em 3 partes, traçando uma cruz no círculo, um tal. Em cima, no Oriente, como eixo da Terra, está a cidade de Jerusalém, o centro do mundo. Bem em cima, no levante do Sol, isto é, no Oriente, o lugar do levante, do subir do Sol, está o paraíso, que é o ponto de partida e o ponto de chegada de toda a história humana. Da criação do mundo ao seu fim, acontece um processo circular, pensado platonicamente como exitus e reditus, isto é, saída e retorno. Em grego, exodos e prórodos. Cristo é o fim do exitus e o começo do reditus, o fim da saída
é o começo do retorno do mundo e da história para a sua própria fonte. Entre o início e o fim do mundo está toda a história, compreendida como Ocidente. À esquerda, como capital do Ocidente, está a cidade de Roma. Ocidente quer dizer poente, o declinar do sol. Aqui, Roma aparece oposta não a Atenas, como na Eneida e na tradição mais originária sobre Enéas, mas oposta a Jerusalém. Roma está para o Ocidente como Jerusalém está para o Oriente. Notemos que no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, o anúncio do Evangelho, isto é, da mensagem de Cristo, parte de Jerusalém e caminha para o Ocidente, para Roma. À direita, nesse mapa mundi, estão os reinos mais antigos, como dos egípcios, dos babilônios, dos ninivitas, etc. Também estes reinos são considerados ocidentais, isto é, destinados ao declínio. Todos os reinos humanos estão destinados a declinar. Isto já era uma concepção dos antigos. As civilizações nasciam, se desenvolviam e morriam, uma depois da outra. Mas para o medievo, em jogo na história está a realização não dos reinos humanos, mas do reino de Deus, que envolve todos os povos e civilizações. A história humana é, para eles, história de uma salvação universal, isto é, que abrange toda a terra, todos os povos. Esta história tem sua origem e seu fim no paraíso. Ela caminha de Oriente a Oriente, isto é, de amanhecer a amanhecer. Em A Cidade de Deus, livro 18, capítulo 22, Santo Agostinho faz uma leitura do papel histórico de Roma. Ele observa como Roma é fundada quando o Império Assírio conheceu seu apogeu. Para Agostinho, Roma é não outra Troia, mas outra Babilônia. Ele retoma não a oposição Grécia e Troia, mas a oposição bíblica Jerusalém e Babilônia. Jerusalém e Babilônia são duas cidades arquétipos da convivência humana. Jerusalém significa a visão da paz da cidade de Deus, e Babilônia a confusão da cidade dos homens ou do diabo. Roma, nota-se, nasce de um fratricídio, o que evoca a história também de Caim e Abel. A loba, para Agostinho, evoca a figura da cidade prostituta, do livro do Apocalipse, onde a prostituição equivale à idolatria. Agostinho, no mesmo livro 18, no capítulo 23, lembra a profecia da Sibila Eritreia. Diz ela: a terra cobrir-se-á de suor frio, será o sinal do juízo. O Rei imortal dos séculos baixará do céu e apresentar-se-á em carne para julgar a terra. E quando o mundo decline para o seu ocaso, o fiel e o infiel verão Deus acompanhado de seus santos. Assim soa a profecia da Sibila Eritreia na versão de Agostinho. Agostinho, em sua obra De Civitate Dei, da Cidade de Deus, sintetiza em 22 livros, escritos entre 413 e 426, toda a sua reflexão filosófica, teológica e política numa apologia do cristianismo. É a primeira grande teologia da história. Ele mesmo a considerava uma obra grande e árdua. A ocasião que deu origem à obra foi a acusação por parte dos pagãos de que o cristianismo tinha sido responsável pelo declínio do Império Romano. Tais acusações se fizeram ouvir sobretudo após o saque de Roma por Alarico, rei dos godos, em 410. A queda de Roma foi tomada em consideração por Agostinho em seu discurso intitulado De Exsidio Urbis e em vários sermões.
Aliás, esses textos estão publicados, uma edição feita por Carlota Miranda Urbano, da Universidade de Coimbra, na coleção Autores Gregos e Latinos, série Textos. Mas a obra gigantesca da Cidade de Deus vai mais além das considerações circunstanciais. Abre aspas, cita um texto de Carneiro Leão. Pela primeira vez, a cristandade se confronta com a história. Uma série de perguntas se impõe. O que a fé cristã diz do tempo? Como a fé cristã se comporta com a história? Em que medida a fé cristã é e sente-se histórica? De que modo a fé cristã lida com o poder em si e fora de si mesma? Para tratar deste confronto entre fé e história, Santo Agostinho escreveu de 413 a 426 sua obra de maior influência, De Civitate Dei, a Cidade de Deus. É uma interpretação do mundo à luz da fé cristã. Trata-se da primeira teologia e filosofia da história. A história humana é a história da salvação dos homens. Fecha aspas. No Ocidente, em virtude, sobretudo, da contribuição da tradição da fé judaico-cristã bíblica, o ser humano busca a salvação na história e como história. Na Idade Média, a salvação é buscada como salvação pela fé. Na modernidade, com a derrocada da fé na fé, o ser humano busca a salvação pela fé na razão e na produção, seja essa produção concebida a modo capitalista, seja ela concebida a modo socialista. No capitalismo, o sistema de produção é constituído a partir do princípio capital. No socialismo, o sistema de produção é determinado pelo princípio trabalho. Toda sociedade pressupõe a produção, mas a sociedade moderna vive do ideal e da ideia de uma produção total, uma produção em que se dá o controle do controle de todo o produzir e de todas as suas condições. Poderíamos dizer, se antigamente os humanos produziam para viver, no mundo moderno os humanos vivem para produzir. A produção de tudo, inclusive do homem mesmo, é o impulso fundamental do mundo moderno. O homem moderno busca tudo produzir com o recurso da técnica e da ciência da transformação do real. A ciência e a técnica se tornam então os poderes salvadores para o homem ocidental moderno. Assim chamada sociedade do conhecimento tecnológico é a última instância desta busca de salvação do homem ocidental. Entretanto, voltemos ao cristianismo e sua confrontação com a história no horizonte da ideia de salvação. A obra A Cidade de Deus é um exemplo bem nítido disso. A exposição de Agostinho pode ser dividida em uma pars destruens, parte destrutiva, constituída pelos livros de 1 a 10, em que faz uma crítica da crítica pagã e uma apologia da fé cristã, e em uma pars construens, parte construtiva, constituída pelos livros de 11 a 20, em que recapitula a inteira história que, na perspectiva da fé, é sempre história de salvação à luz da revelação bíblica. Desculpe, eu disse de 11 a 20, mas é de 11 a 22. São 22 livros na Cidade de Deus. Nesta segunda parte, Agostinho expõe a origem, o desenvolvimento e o fim das duas cidades, cujas vicissitudes e peripécias constituem toda a história do gênero humano. Em sua exegese das escrituras cristãs, Agostinho faz uso dos princípios e métodos preconizados em A Doutrina Cristã, livro 3, onde a contribuição do donatista Ticônio, precisamente de seu Liber Regularum, livro das regras, é importante e reconhecida por ele. Na primeira parte aparece um quadro desencantado da história de Roma. Nos seus primórdios, Roma se deixou orientar pela virtus, pela virtude, e se deixou conduzir por homens virtuosos.
A providência divina assim permitiu que Roma alcançasse grandeza, mas os descendentes dos antigos romanos, com sua corrupção, minaram os fundamentos da sua civilização. O pensador africano, Agostinho, filho de uma mãe númida e cristã e de pai romano e pagão, mostra admiração pela passada grandeza de Roma. Antes do saque de Roma, porém, a cidade e sua civilização já estavam em ruínas pelos vícios dos próprios romanos. Agostinho considera que a grandeza de Roma não se deveu aos seus deuses, mas aos seus homens virtuosos. Ele procura trazer à luz a impotência espiritual do paganismo, partindo dos próprios escritos de Varrão e de Cícero. Na segunda parte da obra, o bispo de Hipona procura traçar uma teologia da história com base na narrativa bíblica. A leitura da história se centra no desígnio da providência divina que ilumina e guia a história humana. A história é como um poema ou como uma obra em 5 atos. Primeiro, a criação. Segundo, o pecado dos anjos e dos homens. Terceiro, a preparação da vinda de Cristo. Quarto, a encarnação e a igreja. Quinto, os novíssimos, isto é, as últimas coisas, a escatologia. Nesta exposição de teologia da história, entram várias meditações filosóficas sobre a vida humana, sobre a vigência do mal, sobre o destino da humanidade. A história de todo o gênero humano, para além da diversidade entre os povos e suas diferenças, é compreendida universalmente a partir do princípio das 2 cidades e dos 2 amores. Passo a citar aqui agora algumas passagens da obra A Cidade de Deus, de Agostinho. Ele diz: 2 amores fizeram 2 cidades. O amor de Deus faz Jerusalém, o amor do mundo, Babilônia. Esses 2 amores, dos quais um é santo, o outro imundo, um é social, o outro é privado, um se preocupa com a vantagem de todos, o outro mesmo as coisas comuns reduz ao próprio poder, por arrogância de poder. Um é súdito, o outro rival de Deus. Um tranquilo, o outro turbulento. Um pacífico, o outro sedicioso. Um prefere a verdade aos louvores dos errantes. O outro vai à caça de louvores em todos os sentidos. Um move a amizade, o outro gera inveja. Um deseja ao próximo aquilo que deseja para si mesmo, o outro quer sujeitar o próximo a si mesmo. Um governa o próximo para a vantagem do próximo, o outro para a própria vantagem. Estes 2 amores tiveram seu precedente nos anjos, um nos anjos bons, o outro naqueles maus, e distinguiram 2 cidades no gênero humano, sob a admirável e inefável providência de Deus, que governa e ordena tudo aquilo que foi criado. Uma é a cidade dos justos, a outra a dos perversos. Essas 2 cidades correm unidas no tempo, mesclando as próprias vicissitudes, até que sejam separadas no juízo final, e uma, unida aos anjos bons, obtém a vida eterna, a outra, unida aos anjos maus, seja mandada com seu rei para o fogo eterno. Destas 2 cidades falaremos, se Deus quiser, em outra ocasião. Outra citação de Agostinho. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio levado ao desprezo a Deus, a terrena, o amor a Deus levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus. Naquela, seus príncipes e nações avassaladas vêem-se sob o jugo da concupiscência de domínio. Nesta serve em mútua qualidade, os governantes aconselhando e os súditos obedecendo. Essas são citações de Agostinho. Abrindo um parêntese, eu remandaria a tese de Hannah Arendt, que se chama O Conceito de Amor em Agostinho, onde Hannah Arendt, que tinha sido orientada por Karl Jaspers, procura mostrar o caráter social do amor concebido por Agostinho. Voltamos à nossa reflexão.
Para Agostinho, a medida de um homem é a medida de seu amor. Cada um é aquilo que ele ama e como ele ama. Isto vale não somente para o indivíduo, vale também para as comunidades humanas e para esta comunidade de seres racionais que é a Civitas, a cidade, o Estado. A Civitas, a cidade ou o Estado, é, pois, uma comunidade espiritual fundada num ordenamento ético e jurídico. Não qualquer agregação ou congregação de seres humanos é uma Civitas, mas sim aquela cuja fundamentação repousa na ratio, isto é, na razão, e por conseguinte no vínculo da lex, isto é, da lei, no entendimento da filosofia política de Agostinho. A Civitas é, por conseguinte, para ele uma societas rationalium, uma sociedade de seres racionais, fundada sobre o povo, especialmente sobre o costume dos antepassados, o mos maiorum, tão preconizado pelos romanos. A Civitas, a cidade, é, portanto, uma res publica, uma realidade pública, a forma de sociedade instituída pelo povo. A noção de res em latim significa aquilo que concerne ao interesse humano. Agostinho, assim, definiu o conceito de povo. Diz ele: populus est cetus multitudinis rationalis rerum quas diligite concorde communiones sociatus. Traduzindo, o povo é o conjunto de seres racionais associados pela concorde comunidade dos objetos amados. Mais uma vez, na definição de povo, como na definição de cidade, entrava a concepção de amor. As duas cidades, há que se notar, não coincidem para Agostinho com a Igreja e o mundo. A cidade de Deus tem habitantes mesmo entre os que estão fora dos limites da Igreja visível, como a cidade terrena também tem habitantes mesmo entre aqueles que estão contados como cristãos. A Igreja militante é ainda uma realidade mista, híbrida. Trazem-se justos e injustos, habitantes da cidade de Deus e da cidade terrena. Somente a Igreja triunfante na eternidade é que para Agostinho será uma realidade pura e sem mancha de pecado, em que habitarão somente os justos. Jerusalém e Babilônia são arquétipos da ordem e da paz, de um lado, e da confusão, desordem e tempestuosidade, de outro lado. A temporalidade histórica é caracterizada pela tempestuosidade dos combates entre os humanos que se agitam na diversidade e mesmo no conflito de seus interesses. A paz permanece sendo sempre ainda uma aspiração e uma meta jamais encontradas definitiva e totalmente nessa dinâmica da história dos povos. O fim da temporalidade histórica, no entanto, é a tranquilidade, a serenidade e a paz perpétua que se condensam na figura da Jerusalém celeste. Aliás, a paz da cidade terrena e a paz da cidade celeste são diversas. Cito Agostinho. Abre aspas. Assim, a cidade terrena que não vive da fé apetece também a paz terrena. Porém, firma a concórdia entre os cidadãos que mandam e os que obedecem para haver, quanto aos interesses da vida mortal, certo concerto das vontades humanas. Mas a cidade celeste, ou melhor, a parte que peregrina neste vale e vive da fé, usa desta paz por necessidade até passar à mortalidade que precisa de tal paz. Em sua viagem, a cidade celeste usa também da paz terrena e das coisas necessariamente relacionadas com a condição atual dos homens. Protege e deseja o acordo de vontade entre os homens quanto possível, deixando a salvo a piedade e a religião, e ministra a paz terrena à paz celeste, verdadeira paz, única digna de ser e dizer-se paz da criatura racional, a saber, a ordenadíssima e concordíssima união para gozar de Deus e ao mesmo tempo em Deus. Em chegando a esta meta, a vida já não será mortal, mas plenamente vital, e o corpo já não será animal, que enquanto se corrompe oprime a alma, mas espiritual,
sem necessidade alguma, plenamente submetido à alma. Possui esta paz aqui pela fé, de que vive justamente, quando refere à consecução da verdadeira paz todas as boas obras que faz para com Deus e com o próximo, porque a vida da cidade é vida social. Fecha aspas. A paz perpétua é a meta da história. Mas o que é a paz? A paz é a tranquilidade da unidade, da ordem. Cito Agostinho. Assim, a paz do corpo é a ordenada complexão de suas partes, a da alma racional, a ordenada calma de suas apetências. A paz da alma racional é a ordenada harmonia entre o conhecimento e a ação. A paz do corpo e da alma, a vida bem ordenada e a saúde do animal. A paz entre o homem mortal e Deus é a obediência ordenada pela fé sob a lei eterna. A paz dos homens entre si, sua ordenada concórdia. A paz da casa é a ordenada concórdia entre os que mandam e os que obedecem nela. A paz da cidade, a ordenada concórdia entre governantes e governados. A paz da cidade celeste é a ordenatíssima e concordíssima união para gozar de Deus e ao mesmo tempo em Deus. A paz de todas as coisas, a tranquilidade da ordem. A ordem é a disposição que às coisas diferentes e às iguais determina o lugar que lhes corresponde. Fecha aspas. O triunfo de Jerusalém sobre Babilônia, portanto, a vitória da paz, que é a tranquilidade da ordem, que por sua vez é a disposição justa de todas as coisas na sua diversidade e igualdade sobre o caos, a confusão, a desordem, a injustiça. A história aparece aqui como um processo teleológico. Bom, nós vamos parar por aqui e vamos completar sobre estas teologias da história na Idade Média na próxima aula e vamos dar andamento a um novo tema na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.